Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos casa bendita, vida bendita, família bendita, casamento bendito, negócios, projetos e sonhos benditos, em o nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, onde nossos olhos não estão, os teus estão. Por isso confiamos em Ti, Pai. É o Senhor quem nos guarda. Como diz o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu Pai, eu oro por socorro, eu oro por livramento. Nós confiamos em Ti, Tu és o nosso pastor e não teremos falta de coisa alguma. Eu creio, Pai, e oro para que o Senhor dê providência a cada pessoa que está em oração junto conosco, abençoando os seus negócios, trazendo mais recursos. Eu oro, Senhor, pela liberação de contratos, pela liberação de documentos, de autorizações, em o nome de Jesus, e oramos para que todo tipo de atrapalho, todo tipo de conflito, todo tipo de confusão caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, derrama do Teu favor, da Tua graça, e que as Tuas bênçãos venham encher a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós cremos. Amém e amém. Você recebe essa oração e essa palavra profética? Declare eu creio aqui nos comentários. Deixa também a tua curtida aqui nessa oração. Estamos felizes. Deus tem coisas aqui para falar com você. E eu quero liberar uma palavra sobre cada pessoa que está aqui me ouvindo. E é uma palavra profética. E a palavra é que tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Confia no Senhor. Confia no Senhor, tudo vai terminar bem. Eu liberei uma palavra no domingo e eu quero trazer à sua memória. Você lembra, você que assistiu online ou você que assistiu no presencial, que estava lá conosco na igreja, eu liberei uma palavra que nós veríamos sinais do favor de Deus. Amém? E eu creio nisso. E eu creio que você vai testemunhar em nome de Jesus. Se você ainda não viu o favor de Deus, você vai confirmar, você vai ter esse sinal do favor de Deus sobre a sua vida. Pela fé que temos em Jesus Cristo, eu creio. Deus é Deus de sinais, é Deus de maravilhas. Eu creio, coloque a sua fé em Jesus. Amém? Eu também creio nisso, creio no favor de Deus. Creio que Deus pode mudar situações. Creio que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Glória a Deus. Você confia em Deus? Escreve aqui nos comentários: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E também quero orar por toda pessoa que está passando por algum tipo de tratamento. No nome de Jesus, quero liberar uma palavra sobre a tua vida, uma palavra de fé, na fé que eu tenho em Jesus Cristo, que o toque de Deus já está sobre ti, a mão de Deus já está sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. E declaro o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, o Senhor, Deus Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente,
pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero aqui hoje, em nome de Jesus, dar alguns testemunhos para você elevar a sua fé. Deus tem feito coisas maravilhosas, eu quero compartilhar com você isso. E eu creio no poder de Deus, eu creio no que Deus está fazendo aqui. Deixa eu só pegar aqui. E eu creio que o Senhor está fazendo grandes coisas através das orações. Olha o testemunho que eu recebi da Célia. Graça e paz. Por mais de 20 anos convivi com diagnóstico de arritmia cardíaca e desde então faço uso de medicamentos para o coração. Eu nunca perdi a esperança. Sempre assisto às suas lives e foi através de um compartilhamento de uma amiga que cheguei até elas. Também participo de todas as campanhas e uma delas foi a campanha das causas impossíveis, da qual participei com muita fé. O que era impossível para os homens, o Senhor tornou possível. Há pouco tempo repeti inúmeros exames específicos para o coração e para o espanto do meu cardiologista, todos deram ausência total de arritmia. Onde havia alteração, hoje há um coração curado e restaurado. Deus é o Deus do impossível, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Também recebi o testemunho da Ana Paula. Ela escreveu assim: durante a campanha do altar tem resposta. Houve uma semana em que você orou por ações na justiça que estavam travadas. Nós oramos e concordamos aqui pela liberação dos precatórios, que meu marido esperava há 32 anos. 32 anos. E no 8º dia do voto de Ana, recebemos o precatório que nos livrou de um prejuízo financeiro muito sério. Eu havia sido diagnosticado com burnout e depressão e durante o propósito recebi minha cura e estou de pé outra vez. Louvo a Deus por sua vida e oro para que Ele recompense você. Meu Deus, Ana Paula, como Deus é maravilhoso! Olha quanta coisa Deus está fazendo aqui através das orações. E também recebi o testemunho da Kênia. Ela escreveu assim: gostaria de testemunhar a cura da minha mãe. Ela ficou internada e saiu do hospital com uma ferida grande, que evoluiu para uma infecção no osso por ter ficado muito tempo deitada e sem movimentos em outubro de 23. Segundo os médicos e infectologistas, não seria possível a cicatrização por causa da infecção, mas a última palavra sempre vem do nosso Deus, que reverte qualquer situação. Permaneci firme em todos os propósitos de oração e colocava as orações para ela ouvir também. E no mês de maio de 26, a ferida cicatrizou totalmente para a glória de Deus. Em nome de Jesus, agradeço a Deus pela cura. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Olha quanta coisa Deus está fazendo. Gente, há poder na oração. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Eu tenho sido testemunha, você também, dos milagres de Deus, da ação do Espírito Santo, de tudo aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo grandes coisas. Deus está fazendo coisas tremendas. Eu quero compartilhar algo com você. Quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria que você, se você pode aí, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 37, senão você só ouve, porque eu creio que esse texto de Gênesis 37, do verso 3 ao 5, é algo que Deus quer falar ao teu coração. Amém? Eu creio nisso. Olha o que está escrito: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Essa passagem aqui fala de José, fala de um homem que Deus deu sonhos a ele, de um homem que Deus se revelou a ele e revelou o destino que tinha para a vida dele. Esse é José. E a Bíblia diz que a distinta, eu posso dizer, graça, favor que Deus havia colocado sobre José, os irmãos dele o odiavam.
O odiavam pelos sonhos que ele teve, o odiavam pelo amor que o pai tinha por ele. Só que eu quero que você entenda, o processo que José viveu após ter sido vendido pelos irmãos como escravo, não pôde matar o sonho de José. Igual não vai matar seu sonho. O processo que você está vivendo não vai matar o teu sonho. Eu quero declarar em nome de Jesus isso, porque tem muita gente que quer desistir no meio do processo. Tem muita gente que quer retroceder no meio do processo. O que é o processo? O processo é quando não estamos ainda vivendo a promessa, mas estamos, dia a dia, resolvendo problemas, vencendo desafios, sendo corrigido por Deus, porque no processo acontecem muitas coisas. No processo, acontece o trabalhar de Deus em você, o trabalhar de Deus ao redor de você, e tudo isso, toda essa preparação, ela é dolorida. E digo mais, inclusive, muitas vezes a dor que a gente sofre, a dor que a gente enfrenta, ela está nos empurrando para o nosso destino. Porque a Bíblia diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Não está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que não amam a Deus. Está falando daqueles que amam a Deus. Então não é todo mundo. Essa palavra de Romanos 8:28 não cabe para todo mundo. Não cabe para todo mundo. Cabe somente para aqueles que amam e buscam a Deus. Quem ama e busca a Deus. Porque às vezes as pessoas dizem coisas tipo que tudo vai concorrer para o seu bem, independente de estiver amando e buscando a Deus. E Jesus disse uma coisa: vós sereis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Então, somente quem ama e busca a Deus, para que Romanos 8:28 se torne o texto profético da sua vida e realmente aconteça. Eu tenho que acreditar que o não e o sim têm o mesmo peso na minha vida, que as coisas boas e as coisas que não são boas também têm o mesmo peso na minha vida. Ainda que eu não entenda o processo, eu tenho que acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E algumas coisas eu aprendo aqui na vida de José. Primeiro, quando Deus te dá um sonho, nem todos vão celebrar você. No verso 8 diz assim: responderam-lhe os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Você pensa que as pessoas ficam felizes quando você diz: Deus falou que vai fazer algo grande na minha vida? Você acha que as pessoas elas vão celebrar a tua conquista, elas vão celebrar as tuas vitórias, elas vão celebrar aquilo que Deus está falando que vai fazer na sua vida? Quando Deus te dá um sonho, poucos irão celebrar, porque as pessoas às vezes não estão preparadas para aquilo que Deus está querendo fazer na nossa vida. Na verdade, a maioria delas não vai nem acreditar. Mas eu vejo que José, ele não compartilhou apenas um sonho, mas os irmãos enxergaram aquele sonho como uma ameaça. Reinarás tu sobre nós? Ô José, você está dizendo que você vai dominar sobre a gente? É isso mesmo que você está falando, José? Ou seja, nem todos vão conseguir discernir o que Deus está fazendo na sua vida. Algumas pessoas vão interpretar o seu sonho através da inveja, da dor, da insegurança delas, porque pessoas feridas, elas interpretam sonhos saudáveis de forma doente. Pessoas feridas interpretam sonhos saudáveis de forma doente. O problema nunca foi o sonho de José. O problema é o que estava aqui dentro do coração dos irmãos. Então, você tem que cair em si, que as pessoas não vão celebrar o teu sonho, elas não vão celebrar muitas vezes as tuas conquistas. Na verdade, algumas não vão aceitar as tuas conquistas. E nós devemos entender que é assim mesmo que funciona. Outra coisa que eu aprendo, que o sonho que Deus dá sempre é bonito, mas o processo de Deus é desconhecido. Os sonhos eram maravilhosos de José. Ele sonhou
com o sol, a lua, 11 estrelas, tudo se dobrando diante dele, os peixes que se dobravam diante dele. Era um sonho maravilhoso, bonito, lindo demais, mas o processo era desconhecido. Muitas vezes Deus te dá uma palavra de que vai te abençoar, de que você vai viver o extraordinário, de que você vai viver algo novo, mas Deus não mostra o processo. E muitas vezes a pessoa pensa assim: olha, eu recebi uma palavra de Deus, mas estou vivendo outra coisa. De certo, aquela palavra que eu recebi de Deus não é de Deus. Não, a palavra veio de Deus, o sonho veio de Deus, mas agora existe um processo até você chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. Quando Deus falou comigo, através daquela irmã do coque, quando eu era um adolescente, eu pensava que eu já ia na outra semana começar a viajar o mundo, mas não aconteceu isso. A promessa foi linda, foi maravilhosa, mas teve um processo que Deus não me mostrou. Um processo que envolvia muitas coisas durante a minha jornada. Eu podia escrever um livro só de dores que eu passei, mas ao longo da caminhada você até esquece um pouco das dores, porque lembra que Deus, o que Deus prometeu para você, Ele cumpriu. Outra coisa que eu aprendo, a Bíblia diz no Salmo 105, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Deus mostrou o palácio que José iria estar, mas não mostrou o poço, não mostrou as prisões, não mostrou a vergonha que ele teve que passar. Deus não mostrou isso. E daí você me pergunta, por que Deus não mostra o processo? Por que Ele só mostra o final do processo? Porque se Ele mostrasse para você o processo, você desistiria. Mas Ele sabe que você iria querer viver a promessa dEle para a sua vida. Que na promessa você esquece de todo o mal que você passou. Na verdade, não é que você esquece, você até lembra, mas aquilo não te dói mais. Porque existem duas coisas quando você chega na promessa: a bênção grande, e Deus coloca em você Ele coloca um analgésico, podemos dizer, espiritual, a ponto de você olhar para as dores que você passou e aquilo, sabe, você até lembra daquilo, mas aquilo não dói mais em você, porque Deus já colocou remédio nas tuas feridas, Ele já colocou remédio aí no teu coração, Ele já restaurou o teu coração. Então, Deus revela o destino, mas esconde o processo para desenvolver a nossa fé. Outra coisa que eu aprendo é que o processo, ele nunca veio para destruir a gente, ele veio para nos provar. O Salmo 105, verso 19 diz assim: até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O sonho revelou o futuro de José, mas o processo todo que José passou, todas as coisas, revelou o caráter que José tinha, a fidelidade, a fé de José. Então, o processo, ao contrário do que as pessoas pensam, não vem para destruir a gente. O processo não vem para me destruir. O processo não vem para te destruir. Eu aprendi isso. O processo é dolorido, a dor é um professor, com certeza a dor é um professor, ela é um mestre, mas o processo não veio para te matar. O processo não é para acabar com a tua vida. Não, você vai se alegrar ainda muito na promessa. Você está entendendo o que Deus está dizendo? E para quem estava pensando em desistir, Deus está dizendo: segura um pouco mais aí, porque a promessa vai valer a pena. Sabe, eu fico imaginando quantas coisas passam na cabeça de uma mãe antes de ganhar um filho. A dor, o sofrimento, né? Principalmente quem é mãe já de segunda viagem, podemos dizer, que já tem um filho, sabe das noites que não vai conseguir dormir, de todo o trabalho que da recuperação do parto, tudo isso. Mas depois, sabe, quando a mãe vê o filho dando os primeiros passos, ou o filho, a filha dizendo: mamãe eu te amo, papai eu te amo, daí lembra, sabe, lembra que aquela dor não significa muita coisa, porque já passou. Eu tenho um milagre maior agora na minha frente. Você tem que entender isso. Quando você chegar na promessa, você vai lembrar das dores,
mas Deus vai colocar no seu coração uma tranquilidade, Deus vai colocar no seu coração uma cura. Sabe que você não vai lembrar do passado com dor, você vai lembrar do passado acreditando que Deus te sustentou em todo o processo. Amém? Outra coisa que eu aprendo é que trocaram a túnica de José, mas não conseguiram trocar a identidade dele. Ele permaneceu sendo José que acreditava em Deus. Ele poderia ter sido um homem revoltado, ele poderia ter sido um homem, sabe, que de alguma maneira criasse um ódio no coração contra os irmãos, mas ele não permitiu com que a tragédia que ele passou e terem tirado a túnica dele tirasse quem ele era. José era um homem de Deus. José foi separado por Deus. Ele não deixou que tudo que passou transformasse ele em alguém que ele não era. Por isso, eu quero que você entenda que José, ele passou por várias coisas. Ele foi filho amado, escravo, administrador, prisioneiro, até chegar a governador. As roupas dele mudaram, mas a identidade dele permaneceu. Por isso, podem mudar a sua posição, mas não podem cancelar aquilo que Deus colocou dentro de você. O que Deus colocou dentro de você é único. Então, há processos que mudam o seu caráter, mas não o seu propósito. Então, eu creio que José poderia ter se tornado realmente uma pessoa amarga, vingativa, revoltada. Ele poderia ter sido uma pessoa, sabe, enfurecida pelas situações da vida, mas o processo não matou o coração dele. Por isso, não confunda a perfeição com o amor de Deus, certo? Porque o processo, ele vai mexer muito com você, mas a promessa vai fazer tudo valer a pena. E você tem que mirar nisso. Por isso que você não pode desistir. Escreve aqui nos comentários, a promessa vai fazer tudo valer a pena, em nome de Jesus Cristo. Eu encerro essa palavra dizendo que o processo pode até te ferir, mas ele não pode te afastar de Deus. Amém? Ao contrário, o processo é para você se agarrar mais ainda com Deus, porque Ele fará coisas maiores na sua vida. Amém? Terça-feira, nós vamos começar um propósito de 30 dias, a oração que abre caminhos, tá? Da mesma maneira que Deus abriu um caminho no meio do deserto, eu creio no Deus que vai abrir caminhos. Aqui você vai colocar seus pedidos de oração e você pode já baixar, certo? É gratuito para baixar, está lá no meu site www.vinicius17.com.br. Baixa lá, porque você vai já fazer os seus pedidos, certo? Começa na terça-feira, serão 30 dias de propósito, orando para Deus abrir caminhos. E o texto que nós nos apoiamos é Miqueias 2,13, que diz: aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão, o rei deles, o Senhor, os guiará. É tremendo esse propósito. Nós vamos começar na terça-feira e serão 30 dias orando para Deus abrir caminhos. Amém? Também quero falar rapidamente para você, esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Espero que esse livro aqui, ele venha te ajudar muito, assim como já tem ajudado a vida de muitas pessoas a mudar a sua mentalidade. Às vezes nós pensamos que o processo é uma coisa ruim, mas o processo é uma coisa boa. E quando você começa a amar o processo, você está mais perto da promessa. Amém? Isso é uma questão de mentalidade, amar o processo. Ame o processo, não passe por ele, sabe, reclamando, não passe por ele tentando se vingar ou até mesmo querendo vencer para mostrar para os outros. Não, você tem que amar o processo, porque é Deus trabalhando em você, é Deus permitindo algumas coisas, mas entenda, Deus permite algumas coisas, mas Ele nunca te deixa, certo? Deus permite algumas coisas, mas Ele nunca te deixa. Esse livro aqui eu falo sobre isso. Nesse livro Mentalidade de Alto Nível, você vai ter a oportunidade de mudar a sua mentalidade. Se você quiser adquirir, lá no meu site, www.vinicius17.com.br, você vai poder adquirir. E se você der de presente para outras pessoas, adquirir mais de um, fazer uma dedicatória especial para você, ok? Muito bem. E domingo agora, 9 da manhã, eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convido você a estar com a gente, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Eu creio assim. Eu creio que vai ser uma grande bênção esse domingo. E inclusive a minha palavra mudou, viu?
A minha palavra mudou. Eu ia falar sobre experiências com Deus que transformam a nossa vida. E hoje eu estava na minha oração e Deus falou comigo para ministrar sobre o desfavor. Como reverter o desfavor, certo? Inclusive na oração da manhã eu falei um pouco, né? Dei um toque sobre o que significa o favor, a ausência do favor e o desfavor. O desfavor é pior do que a ausência de favor. É como se alguém estivesse lutando contra você. Exatamente isso. Nós vamos falar sobre isso, porque de repente algumas coisas na tua vida pararam de funcionar. Nesse domingo eu vou ministrar essa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus falou muito comigo nessa palavra e eu vou compartilhar com você. Amém? E agora, segunda-feira, dia 1º de junho, eu estarei dando um anúncio para quem é do Pará. Para quem é do Pará, eu tenho um anúncio importante, dia 1º de junho, segunda-feira agora. Eu espero que você não perca, certo? Para você não ficar de fora daquilo que Deus vai fazer aí em Belém do Pará, em nome de Jesus. Vamos orar? Permita-me orar por você. Já compartilhou essa oração com 10 pessoas? Ainda não? Então compartilha aí com 10 pessoas, manda para 10 pessoas, abençoe amigos, abençoe parentes, abençoe pessoas próximas, grupos que você está, seja um compartilhador. A bênção não pode parar em nós, esse é o segredo, certo? A bênção tem que passar por mim, abençoar outras pessoas e eu vou ser mais abençoado em nome de Jesus. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, toca com teu poder agora na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração. Visita teus filhos e filhas, Pai. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu quero declarar que essa casa é bendita, essa família é bendita, essa mesa é bendita, os negócios dessa pessoa são benditos e ela irá prosperar, avançar, terá em abundância, crescerá, multiplicará aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Tira todo o medo, Pai, do coração dos teus filhos, toda a insegurança, tudo aquilo, Senhor, que traz peso, tudo aquilo que traz um cansaço. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre agora. Senhor Jesus, toque-a com o teu poder, toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Toque a Jesus com o teu poder e com o teu favor. Eu oro para que o Senhor visite cada pessoa, visite com o teu favor, visite com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. E Senhor, quebra todas as barreiras, pessoas que são amarradas espiritualmente, pessoas que estão presas em cadeias espirituais, que essa pessoa seja livre agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberto, que a boa mão de Deus seja sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Você recebe essa oração? Vida bendita, casa bendita, negócios benditos. Você crê? Escreve aqui nos comentários. Eu recebo em nome de Jesus todas essas bênçãos. Amém? Que Deus te abençoe. E olha só, a promessa é grande, não desiste no processo. Essa é a resposta de Deus para a tua vida. Não desiste no processo. Paz e prosperidade e até mais, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome poderoso de Jesus Cristo, a cura sobre todo aquele que está doente, sobre todo aquele que está em um tratamento. Senhor, oramos por um milagre. Tu és o Deus que cura, Jesus. Nós confiamos em Ti, nossa fé está em Ti e a Tua palavra diz: não há impossíveis para Deus. Por isso eu oro, Pai, por toda pessoa que está num tratamento, toda pessoa que está se recuperando de uma cirurgia, toda pessoa, Pai, que teve uma quebradura ou que está, Senhor, lutando contra um câncer, lutando contra um problema contínuo. Nós oramos por um milagre de Deus. Jesus, toque-os com o Teu poder agora. Também oramos por toda pessoa, Pai, que está no meio de um processo, que está buscando uma regularização de algo, que está dependendo de um documento para a próxima etapa da sua vida, que quer um destravar nas suas coisas, naquilo que está pendente. Coloca a Tua mão, Pai. Em nome de Jesus, oramos por um destravar em papéis, em documentações, em processos, em o nome de Jesus. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa e derramar graça sobre a vida dela. Também oro, Pai, por todo aquele que está cansado, que
está triste, que está desanimado, que o Senhor fortaleça essa pessoa, que o Senhor coloque novos projetos no caminho dela, que o Senhor dê um ânimo novo a ela, que o Senhor dê novas oportunidades a ela. Tu és o Deus das novas oportunidades, o Deus que restaura. Assim nós cremos e assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você acompanhou hoje a ministração que eu ministrei às 9 horas da manhã, você ouviu ali a respeito de Pedro. Pedro teve toda uma experiência com Jesus, depois acabou negando Jesus, mas o Senhor foi atrás dele. Quando Jesus ressuscitou, o anjo que estava lá no túmulo disse: avisem os seus discípulos e a Pedro. O Senhor frisou o nome de Pedro, porque talvez para as pessoas que estavam na volta de Jesus, Pedro não era mais discípulo de Jesus. O próprio Pedro talvez tenha se sentido assim: eu não sou mais discípulo dele porque eu neguei ele. Eu não posso mais caminhar com ele, eu não posso mais estar perto dele. Mas nós vemos que Jesus, ele frisou: diga aos meus discípulos e a Pedro. A unção de restauração, o amor de Deus é muito maior do que o amor do homem. O homem descarta, o homem abandona, o homem ignora, o homem larga de mão, mas Deus não. Essa foi uma das mensagens mais poderosas que eu ministrei dentro da igreja. Porque, sabe, nós vivemos num mundo onde existe tanta ignorância, né? Tanta ignorância. Parece que quando uma pessoa peca, quando uma pessoa erra, parece que ela não tem mais redenção. Parece que as pessoas ignoram totalmente, sabe? Ignoram totalmente o poder restaurador e perdoador de Jesus Cristo. Mas Jesus, ele restaura. Jesus dá novas oportunidades. Você pode ter feito tudo errado, querido, até antes de entrar aqui nessa oração. Você pode estar nesse momento fazendo tudo errado. Se você se voltar para Deus, você vai conhecer o amor e a misericórdia de Deus. Eu creio num Deus que perdoa, eu creio num Deus misericordioso, eu creio num Deus da segunda chance, o Deus que abre novas oportunidades, o Deus que acredita quando ninguém mais acredita. Então, coloque a sua fé em Jesus, coloque a sua fé em Jesus. Eu creio na misericórdia, eu creio no amor de Deus, eu creio que Deus dá novas chances, novas oportunidades. E se você, sabe, estava perdido, eu posso dizer para você: Jesus te ama e tem um grande plano para a tua vida. Não fica pensando, sabe, que para você não tem mais jeito, que não há mais saída, porque você pecou, porque você saiu da igreja, porque você fez coisas erradas, que agora não tem mais redenção para você. Escute essa mensagem que eu ministrei. Escute, você vai entender como que funciona o coração de Deus. Eu creio que também eu estou sendo voz de Deus aqui para muita gente. Tem muita gente aí que está ouvindo e pensa em será? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza Deus está fazendo algo aí. Com certeza Deus está falando contigo. Com certeza Deus vai restaurar você. Se você chegou aqui, é porque Deus te ama. Bom, a Bíblia fala do filho pródigo, a Bíblia fala da mulher que foi pega em adultério, e nós vemos em todo tempo um Jesus misericordioso, um Jesus dando novas oportunidades, sabe? O homem pode julgar você a vida inteira por um capítulo ruim da sua história, mas Deus, ele já leu todo o livro. Isso significa que Ele acredita que você pode dar a volta por cima. Ele acredita que você pode mudar completamente o rumo das coisas. Ele acredita. Ele acredita. Nós estamos falando de um Deus que é amor. Um Deus que é amor, não é um Deus ruim, não é um Deus, sabe, que ignora o sofrimento, que ignora a dor, que... Não, nós vemos um Deus que se compadece, um Deus que tem compaixão, um Deus que dá novas oportunidades. O homem pode rechaçar, mas Deus é misericórdia, Deus é amor. Eu acredito nisso. E eu quero hoje
declarar o Salmo 121, vamos encerrar hoje esse propósito. Hoje é o dia 40º desse propósito. Eu quero pedir a todos que estão entrando aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza e manda essa oração para uma pessoa, manda para uma família, compartilha essa oração, seja um canal de Deus, deixa Deus te usar. Amém? Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Pega aí o link dessa oração e manda para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas, me ajude a compartilhar, a levar essa palavra para o máximo de pessoas que você puder. Amém? Eu sei, Deus vai te usar aí em nome de Jesus. Então compartilha com um, e aqueles que podem compartilhar com 1000, compartilha com 1000, com 2000, compartilha com 2000. Nós estamos declarando o Salmo 121, mas antes disso eu quero dar aqui alguns testemunhos para a glória de Deus. Testemunho da Dara, ela escreveu assim: a paz de Deus, eu fiz a carta para Jesus, olha só, mais um testemunho da carta para Jesus, e um dos pedidos era engravidar. Eu tinha cólicas fortíssimas e para a glória de Deus eu descobri que estou grávida de 2 meses. Não imaginava que podia gerar. Deus abençoe você e seu ministério. Glória a Deus, Dara, Deus é fiel. Amém? Mais uma mulher grávida, alcançando resposta nas suas orações. Neucilene, a paz do Senhor, eu venho aqui contar o meu testemunho. O Senhor orou por alguém que usa óculos e estava com dores nas juntas. Eu sentia muita dor no pé, em cima do pé, queimava e também nos dedos. E na oração eu tomei posse, pois eu também uso óculos e fui curada. Obrigado pelas orações, que Jesus continue te dando força para continuar essa obra tão linda e continue abençoando toda a sua família. Deus te abençoe. Eu recebi o testemunho da Alessandra também. Ela escreveu assim: a paz do Senhor, eu quero testemunhar que iniciei essa campanha com fé no Deus que tudo pode. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu e meu esposo fomos agraciados com a misericórdia de Deus. Estávamos endividados e precisávamos de um milagre. Meu esposo não sabia mais o que fazer, mas Deus nos deu estratégias e abriu portas. Obrigado. Que Ele continue te usando. Glória a Deus. Deus é fiel. Amém. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Que coisa linda. Olha o que Deus está fazendo aqui, gente. Olha quantos testemunhos, quanta gente abençoada. Você está vendo como você tem que nos ajudar a compartilhar essa oração? Amém? Você tem que nos ajudar. Por isso eu oro muito, sabe? Pedindo sempre a Deus que Deus abençoe. Deus abençoe aqueles que são abençoadores. São abençoadores. Eu sou muito grato a Deus pelos parceiros que o Senhor colocou na nossa vida, pelas pessoas que têm nos ajudado. Eu estou na Rede TV há 3 anos já, todo sábado, e nesses 3 anos teve meses que eu pensei em desistir, né? Teve meses que eu pensei em parar, e toda vez que eu pensava em parar, né, Deus me dava muita, eu posso dizer, resposta que eu não deveria parar, né? Então eu continuo na Rede TV, sou grato a Deus por aqueles que nos ajudam a levar a palavra, que Deus siga abençoando vocês, aqueles que são nossos parceiros, e continue orando por nós, viu? Continue orando por nós para que a gente continue levando a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu vou ficar até o final do mês na Band, mas na Rede TV eu vou continuar com o contrato ali com eles até quando Deus permitir. Amém? Muito bem, Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Bem, essa palavra aqui do Salmo 121, para mim é uma das palavras mais lindas da Bíblia, porque ela fala de um Deus que é o nosso socorro. Você sabe, só se pede socorro quando se precisa de muita ajuda. E enquanto você não entender isso, que você precisa de muita ajuda de Deus, talvez você não tenha a revelação de Deus que você precisa. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Está falando de uma revelação contínua. Você tem que aprender a conhecer a Deus. Você tem que aprender, sabe, a andar com Deus. E nós começamos hoje pela manhã falando dessa mensagem
E uma das coisas que eu vejo aqui está no verso 13 e 4, que diz: não dormitará aquele que te guarda, não dorme o guarda de Israel. Deus não dorme, Ele está trabalhando. Escreve aqui nos comentários: Deus está trabalhando na minha vida. Algumas pessoas pensam que Deus se esqueceu delas, que Deus as ignora. Deus está trabalhando, ainda que você não veja grandes movimentos, ainda que você não veja as coisas se alinharem, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no silêncio, Deus está trabalhando na resposta, Deus está trabalhando enquanto você aguarda, Deus está trabalhando inclusive quando você é injustiçado. Deus trabalha até quando você está cansado. Deus está trabalhando. Se nós entendermos que Deus está trabalhando em favor de nós, até quando dormimos, a Bíblia diz: Deus está trabalhando. Então, você dorme, mas Deus trabalha. E trabalha para aqueles que nele confiam. Por isso, enquanto você está cansado, preocupado, sem resposta, Deus está trabalhando nos bastidores. E isso é muito significativo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então tem coisas que a gente não vê, mas sabe que Deus está trabalhando. Eu creio que nós perdemos muito tempo da nossa vida nos preocupando. Perdemos muito tempo da nossa vida, sabe, pensando em muitas coisas. Eu vi não sei se ele era um cientista ou ele era um filósofo, mas ele falando uma coisa muito interessante, que 80 a 85% das coisas que nos preocupam, que a gente pensa, não acontecem. De 80% a 85%. E eu fiquei pensando depois, quanta energia nós gastamos nos preocupando com coisas desnecessárias. É por isso que a Bíblia, em todo momento, ela fala que Deus está no controle, que Deus está cuidando de nós, que Ele é o nosso socorro. Então, por que eu vou ficar preocupado? Por que eu vou viver preocupado? Eu vi esses dias, inclusive, uma postagem assim muito simples, mas muito verdadeira, quando um maestro, ele está regendo ali aquele monte de músico, aquela orquestra, ele fica de costa para o público, porque ele tem que conduzir aquela orquestra. Bem, eu entendo que se você quer viver a sua vida para agradar a Deus, você tem que focar no que Deus quer que você faça, sem se preocupar com seus inimigos, sem se preocupar com a maldade, sem se preocupar com a inveja e sem se preocupar com os planos do inimigo. Tudo que você tem que fazer é se concentrar em fazer aquilo que você tem que fazer, se concentrar no seu propósito, se concentrar no plano que Deus tem para a tua vida. Porque se a gente imagina um maestro conduzindo uma orquestra e ainda tentando que responder ao público, você não vai conseguir. Só que na vida nós pensamos que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que responder às pessoas, que a gente tem que conduzir o propósito. E na verdade uma coisa é só necessária. Olha o que Jesus disse para Marta. Marta estava fadigada com muitas coisas, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, aprendendo dele, desfrutando da presença dele, mas Marta estava atarefada. E Marta então ficou irritada e disse para Jesus: manda que essa mulher me ajude, eu estou aqui sozinha, estou aqui ralando, suando, manda ela me ajudar. E Jesus disse assim: Marta, tu está ocupada com muitas coisas. Jesus não estava preocupado com o que ele ia comer. Jesus não estava preocupado, sabe, com uma mesa bem posta. Não, Jesus queria ministrar naquela família. Jesus estava querendo ministrar naquela família e Maria escolheu a melhor parte. Jesus disse assim: ela escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Às vezes nós temos que escolher a melhor parte. E a melhor parte não é nos preocupar. A melhor parte é estar conectado à presença. Essa é a melhor parte. A melhor parte é estar conectado à presença. Se eu estiver conectado à presença de Deus, vai ser uma bênção. Se eu estiver conectado à presença de Deus, então tudo vai ir para o lugar. Então, para que me preocupar? Se Deus está no controle. Por isso que a Bíblia diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Muitas vezes estamos doentes por excessos, gente.
ok? Estamos doentes por excesso. É excesso de trabalho, é excesso de preocupação, é excesso de estresse, excesso de mágoas e ressentimentos. Tem gente que não consegue tirar da cabeça o que fizeram para ela, tá? É muito excesso, e esse excesso ele vai estourar em alguma parte, sabe, da sua vida ou do seu corpo. É por isso que Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar alívio para vocês, porque nós precisamos desse alívio. Nós precisamos desse alívio do céu, nós precisamos desse sobrenatural de Deus na nossa vida. Amém? Nós precisamos disso, desse alívio de Deus, porque não podemos carregar o nosso próprio peso de preocupação, o nosso próprio peso de dor, peso, sabe, de memória. Não, Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Por que nós estamos cansados? Porque estamos sobrecarregados. Estamos cansados porque estamos sobrecarregados. Estamos cansados porque estamos carregando coisas demais. Estamos cansados porque estamos envolvidos em coisas demais. É por isso que nós precisamos nos conectar a Deus e aliviar essa carga. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora fazer uma oração por você e também quero lhe convidar. Amanhã nós vamos começar um propósito no Salmos 23. Nós vamos meditar por 10 dias no Salmos 23 e vamos declarar 12 bênçãos que há no Salmos 23. Vamos profetizar sobre a tua vida, declarar, amém? 12 promessas, 12 bênçãos no Salmos 23. Eu convido você amanhã a estar comigo às 6 horas da manhã, aqui ao vivo, tá? Ao vivo, vai ser uma grande bênção. Meu segundo anúncio é que terça-feira eu começo dentro da Academia aqui no Global, um novo módulo, onde nós vamos falar sobre o Deus que fala também através dos sonhos. E eu vou falar de códigos nos sonhos, coisas que Deus tem me mostrado, e eu acredito que Deus fala muito conosco de várias maneiras, e uma delas é através dos sonhos. E eu estou preparando algo inédito para dentro da academia, certo? Eu já venho preparando isso com exemplos, inclusive exemplos de pessoas muito famosas, pessoas que têm história no mundo, e você vai ver como Deus mostra, como Deus revela. É incrível, gente, as coisas que nós vamos falar. Por isso, se você quer ser aluno da nossa academia, da nossa escola online, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e se torne nosso aluno. Tenho certeza que vai ser uma bênção aí para a tua vida, ok? Também, esse aqui é o meu novo livro, Café com Jesus, ele é um devocional, olha só, tá? Você pode ler uma palavra a cada dia, tem uma oração por dia aqui, então tem 365 orações. E esse aqui é um livro bom também de você dar de presente para alguém próximo de você que você quer abençoar. Tem amigos meus, donos da empresa, que adquiriram para dar para os seus fornecedores, para dar para os seus colaboradores, certo? E você pode fazer isso. Se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? Então chama o nosso pessoal, vai no nosso site e adquira. Vai ser uma grande bênção, ok? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar. Coloque aqui nos comentários o que você precisa que seja destravado. Qual que é a documentação, qual que é o papel que você está orando, qual que é o documento que você está aguardando, o processo que você está aguardando. De repente você tem alguma entrevista, você está aguardando até mesmo, sabe, ser chamado para um concurso, eu não sei. Coloca aqui nos comentários, escreve aqui que nós vamos orar agora, nós vamos apresentar diante de Deus. Hoje encerramos o nosso propósito, 40 dias clamando, porque o altar tem resposta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você que permaneceu firme nessa jornada, glória a Deus. E amanhã vamos começar esses 10 dias no Salmos 23, declarando essas 12 bênçãos sobre o Salmos 23. Ok? Vai ser uma grande bênção, vai ser maravilhoso. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Jesus Cristo, toque com o teu poder agora na vida de cada pessoa que está orando comigo. Cada pessoa, Pai, que está apresentando aqui nos comentários o seu pedido de oração. Essa pessoa que está orando
para que saia essa documentação, está orando para que saia essa liberação, está orando, Pai, para que esse processo ande, para que as coisas que estão travadas nas mãos das pessoas, que seja destravado. E eu oro, inclusive, para que mude de mãos, em nome de Jesus, documentos mude de mãos, oportunidades mude de mãos, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está parado, comece a andar, seja destravado no poder e na autoridade de Jesus Cristo agora. Intervém, meu Pai. Coloca a Tua mão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço. Coloca a Tua mão, intervém na vida dessa pessoa. Dá vitória para ela, dá vitória para a sua casa, dá vitória para a sua causa. Em o nome de Jesus Cristo, também oro por todo aquele que está doente fisicamente, que o poder curador de Jesus Cristo toque essa pessoa. Restaura ela, Pai. Restaura ela, Jesus. Restaura ela. Toca na vida dela com o Teu poder. Toca, Pai, com a Tua graça e toca com o Teu favor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Me ajuda a compartilhar agora essa oração. Manda aí para 10, para 20, para 100, para 1000 pessoas essa oração. Seja um canal de bênção, seja uma bênção na vida de alguém. Seja uma bênção na vida de alguém. Compartilhe essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui, se Deus quiser. Gratidão por quem usa o Superchat. Gratidão por quem é membro do canal e por quem é aluno da academia aqui no Global. Um abraço a todos e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor é quem te visita, que o Senhor é o árrimo da nossa sorte, Ele é a rocha do nosso sustento. Confiamos nele e nos entregamos totalmente ao Senhor. Nos entregamos ao Senhor e confiamos no seu plano, confiamos no seu propósito e cremos que sua presença é real na nossa vida. Meu Pai, eu oro agora por toda pessoa que está com dores no corpo, essa pessoa que sente dores nas costas, dores nos ombros, dores nas pernas, que essa pessoa seja livre agora, que o poder de Jesus Cristo toque nessa pessoa, restaurando a vida dela, restaurando sua casa, restaurando a sua família, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por toda pessoa, Pai, que sofreu algum tipo de frustração, toda pessoa, Pai, que está lidando com algum tipo de depressão. Eu oro em nome de Jesus para que o poder de Deus toque a vida dessa pessoa. E assim como o Senhor levantou Davi, levanta essa pessoa, Pai. Levanta ela dessa tristeza, levanta ela desse abatimento. No nome de Jesus nós oramos para que o poder de Deus, a presença gloriosa entre aí aonde você está. No nome de Jesus, a presença gloriosa do Senhor. Eu oro também, Senhor, por toda pessoa, Pai, que tem sido alvejada por palavras malditas, por palavras negativas, por orações contrárias, pessoas falando mal, pessoas criticando. Senhor, guarda a vida dela, proteja a vida dela em nome de Jesus. Nós cancelamos e quebramos, apagamos no mundo espiritual toda palavra maldita, toda contenda, toda fofoca, toda confusão em nome de Jesus. Também toda seta lançada contra essa pessoa, contra seu corpo físico, toda seta maligna, nós quebramos agora no poderoso nome de Jesus. Que a inveja caia por terra, que o ódio contra você caia por terra, que teus inimigos fiquem confundidos em o nome de Jesus Cristo. E que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te fortaleça, que a unção de Deus venha sobre ti, te fortalecendo, te capacitando, te ungindo, te abençoando em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que o Senhor visite teus filhos, que haja salvação na tua casa, que todos do teu lar sejam tocados pelo poder de Deus, sejam tocados pela ação do Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, visita teus filhos e filhas, em o nome de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, em especial, por todo aquele pai que tem um documento que está travado,
um negócio que está travado, essa pessoa, Pai, que está com um processo, que quer dar um andamento no processo, tudo aquilo que está pendente, Pai, essa pessoa que está aguardando uma autorização para começar algo, para uma liberação de uma obra ou qualquer outra coisa nesse sentido, nós oramos agora para que haja um destravar em documentos, em papéis, agora em autorizações, em o nome de Jesus, em assinaturas, em começo, Senhor. Em nome de Jesus, essa pessoa que está aguardando, Senhor, um recurso financeiro também, que está aguardando uma assinatura, está aguardando um papel ser liberado para vender algo, para comprar algo. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor coloque a mão agora. Toda pessoa que tem um documento, que tem um papel, que a mão do Senhor toque agora e traga um destravar. Senhor, libera do teu poder e traga um destravar sobre coisas que estão pendentes. É o que nós apresentamos em oração neste momento e cremos, Jesus, no teu agir. Em nome de Jesus Cristo, também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça espírito, alma e corpo. Toca com teu poder na vida dessa pessoa. Dá força para ela da juventude, Pai. Dá força para ela da juventude. Dá para ela, Senhor, um renovo de forças. No nome de Jesus Cristo eu te peço. Toca com teu poder, Jesus. Toca com a tua graça, doce e amado Espírito Santo de Deus. Também oro, Senhor, para que o Senhor derrame favor sobre a vida dos teus filhos, para que eles possam prosperar, para que eles possam expandir, para que eles possam multiplicar no nome de Jesus Cristo. E que dentro dessa casa haja paz, dentro dessa casa haja alegria, dentro dessa casa haja as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor encham essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você crê? Declare aqui nos comentários, eu creio, em nome de Jesus. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, amém? Para que o YouTube mande para mais pessoas. Também quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Você que pode compartilhar uma vez, compartilha. Você que pode compartilhar com 10, com 20, com 100, com 1000, compartilhe. Amém? Eu sei, Deus vai te usar como um canal. Deus vai te usar para ser uma bênção. O Senhor disse para Abraão, "Se tu uma bênção, seja uma bênção para alguém agora. Seja uma bênção." Quando você é bênção para alguém, Deus te abençoa. As pessoas podem não reconhecer o que você faz. As pessoas podem não te elogiar pelo que você faz, elas podem não orar por você, por aquilo que você faz, mas Deus recompensa. Tudo aquilo que nós fazemos por amor a Ele, existe uma recompensa no reino de Deus. Então faça isso. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu acredito muito que Deus está agindo, Deus está operando. Eu recebi o testemunho da Isabel. Ela escreveu assim: "Minha irmã na fé, Maria, estava com suspeita de câncer no intestino. Participei da campanha Carta para Deus pedindo pela cura. Um mês depois ela repetiu os exames e para a glória de Deus não havia mais nenhum problema no intestino." Também recebi o testemunho da Eliane. Ela escreveu assim: "Eu tive o diagnóstico de insuficiência cardíaca em 2021. Fiquei 8 dias na UTI por essa razão. Orei muito e pedi que Deus me curasse. E nessa semana comecei com pressão alta, dor no peito, os exames indicaram alto risco de AVC. No entanto, o Senhor orou por nós e disse que havia uma mulher assistindo à oração e que Deus estava dando um coração novo. A partir desse momento, a taquicardia passou, a pressão se normalizou e toda a ansiedade foi embora. Eu ganhei um novo coração. Deus continue lhe usando." Deus te abençoe, Eliane. Ângela, graça e paz. Eu venho aqui dar o meu testemunho da cura de uma hérnia na minha coxa direita. O Senhor orou por cura e eu tomei posse e hoje não sinto mais nada. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus te abençoe, Ângela. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. Ele pode. Amém? Coloque a sua fé em Jesus. Não importa, sabe, como que você chegou aqui, o tamanho do desafio. Você pode estar, sabe, tentando resolver um problema grande. Jesus pode tudo. A nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus, no poder de Deus. E nós estamos aqui, invocando a presença de Deus, invocando a presença gloriosa de Deus. A presença de Deus é real, ela transforma. A presença de Deus, ela dá vida. A presença de Deus enche. Eu creio no poder da presença de Deus. Amém? E eu quero declarar o Salmo 115. Estamos nessa declaração que diz assim: "Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus.
fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse Salmo 115 é maravilhoso. Amém? Eu quero continuar falando sobre a presença de Deus. O quanto nós precisamos dessa presença. Você que esteve na oração da manhã, sabe que eu ministrei bastante sobre a presença de Deus. Eu quero continuar hoje falando sobre isso. Em Êxodo 33:18, a Bíblia diz: Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. A glória de Deus é revelada a quem deseja intimidade. Moisés pediu a Deus: mostra-me a tua glória. Eu vou dizer uma coisa para você, a gente tem que separar os sinais, os prodígios, as bênçãos. Moisés tinha visto muita operação de Deus. Ele viu o mar se abrir, ele viu o exército inteiro do faraó ser coberto pelas águas, ele viu as pragas no Egito, ele viu tudo que Deus fez, a maneira como Deus o capacitou, ou seja, Moisés viu muita operação de Deus. Mas a operação de Deus é diferente da glória. Moisés pediu: eu quero ver a tua glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação da presença dele. Quando Deus está presente num lugar, Ele manifesta a sua glória. A Bíblia nos fala que quando houve a inauguração do templo, aonde Salomão havia construído para Deus, diz que naquela inauguração a presença de Deus estava lá e a glória se manifestou. E todo aquele que estava doente foi curado e uma presença gloriosa entrou no lugar e todos foram tomados pela glória de Deus. Nós precisamos orar para que Deus libere sua glória sobre nós, libere o seu poder sobre nós, porque a glória de Deus, ela te muda. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Eu quero que você grave muito bem isso. Toda vez que você tem um encontro com a glória de Deus, você muda. Você pode entrar na presença de Deus de um jeito, mas se a glória de Deus se manifesta ali, você sai de outro jeito. É por isso que eu acredito que nós devemos buscar a glória de Deus. Nós devemos buscar a glória de Deus, nós devemos buscar mais a presença de Deus, porque se a glória te toca, se a glória de Deus te toca, ela muda a sua maneira de falar, ela muda a sua maneira de agir. E você, sabe, pode até estar cheio de ódio, cheio de raiva dentro de você. Se a glória te toca, você começa a amar aquelas pessoas que você odiava. Você perdoa, você consegue perdoar porque a glória de Deus, ela traz um quebrantamento tão grande no nosso coração. A glória de Deus mexe tanto conosco, ela muda tanto a nossa vida, que não tem como ser igual. Não tem como ser igual. A Bíblia diz que Moisés era um homem violento. E você pode ver, ele viu um egípcio agredindo um hebreu. A Bíblia diz que ele partiu para cima daquele egípcio e com o uso da força, ele acabou matando aquele egípcio. Ou seja, foi desproporcional. E por isso ele fugiu, ele foi para o deserto. Mas quando Deus o chamou de volta, Deus transformou a vida de Moisés. E a Bíblia diz: e era o varão Moisés o homem mais manso. Ou seja, Deus transformou ele num homem manso, porque a glória tem um poder.
de libertar do vício. A glória tem o poder, a glória de Deus tem o poder de tirar de você essa braveza, esse espírito violento. A glória de Deus tem esse poder de transformar, sabe, esse mau caráter, esse homem que mente, essa mulher que mente, em transformar uma pessoa de verdade. Eu acredito que a glória de Deus, ela muda a nossa vida. É por isso que nós temos que ir para a presença de Deus, buscando um toque de Deus, buscando com que a glória de Deus nos toque, a glória de Deus nos transforme, a glória de Deus mexa na nossa vida. Em Jeremias 29:13, a Bíblia diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus se revela mais profundamente àqueles que de todo o coração o buscam, não de maneira superficial, mas de uma maneira profunda, de uma maneira real, sabe, que se entregam a Deus verdadeiramente. Deus vem e toca nessas pessoas de uma forma especial. Existe um lugar de proximidade preparado por Deus. Em Êxodo 33, verso 21, a Bíblia diz assim, olha o que o texto mostra: disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. Um lugar junto a mim. Um lugar junto a mim. Foi o que Deus disse para Moisés. Você quer conhecer a minha glória? Então vem para um lugar junto a mim. Não abra mão desse lugar. Esse lugar dentro da presença de Deus. Um lugar junto a mim. Quando você ora, quando você tira um tempo com Deus, você entra nesse lugar. Você tem um lugar, cada um de nós tem um lugar com Deus. Cada um de nós tem um lugar com Deus. Cada um de nós tem um lugar perto de Deus. Quando você ora, quando você tem aquele seu tempo de intimidade, aquele seu tempo de entrega, você está indo para esse lugar junto a Deus. Nós precisamos estar nesse lugar. Foi o que Deus disse para Moisés: eu vou preparar um lugar junto a mim. Quando você busca intimidade com Deus, você conquista um lugar. Você tem acesso a um lugar. É que nem você ir num jogo de futebol, certo? E você tem um lugar especial ali para avistar aquele jogo, nas fileiras da frente ou em poltronas. Enfim, é um lugar privilegiado. É um lugar privilegiado. Todos podem ter acesso a Deus. Mas aqueles que buscam intimidade com Deus, eles têm um acesso a um lugar privilegiado. A Bíblia diz que Moisés, ele era tão cheio da glória de Deus, tão cheio da glória de Deus, que quando ele saía desses momentos, sabe, de intimidade, diz que o rosto dele brilhava. E isso significa uma coisa: o brilho no rosto de Moisés é o conhecimento da revelação, é o acesso à revelação de Deus. O acesso à revelação de Deus. Quando um homem tem acesso à revelação de Deus, seu rosto brilha. Quando você tem acesso a um plano de Deus, seu rosto brilha. Por quê? Porque você está inspirado pelo céu. Moisés, quando saía da presença de Deus, ele saía inspirado pelo céu. Ele saía com a cabeça diferente, ele saía com projetos, ele saía com planos. Em Tiago 4:8, a Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Deus ainda tem um lugar de comunhão, refúgio e intimidade para quem decide se aproximar dele. E mais, a rocha é um lugar de segurança para suportar a manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz em Êxodo 33, verso 22, e acontecerá, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Deus esconde Moisés sobre a fenda da rocha. Isso aponta para a proteção, cobertura e estabilidade espiritual que você encontra quando você está em Cristo. Então, para você ter acesso à glória de Deus, você precisa estar com os teus pés em cima da rocha. E nós entendemos o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, que pés na rocha significa alguém que ouve e que pratica. Ou seja, só tem acesso, só pode suportar a glória, a manifestação da glória, quem está ouvindo e praticando. É por isso que é tão importante você seguir as direções de Deus, você seguir as leis de Deus, você ser instruído pela palavra de Deus,
porque isso coloca você em um lugar de rocha, em um lugar de sustento. E quando Deus vê que você está com seus pés em cima da rocha, então Ele pode, mostrar a glória dEle para você. Nós temos que ter fome por essas coisas, porque, não são experiências. Não pense que a glória de Deus apenas trará uma experiência para você, não. A glória de Deus transforma. A glória de Deus te muda. A glória de Deus te muda. Eu vou dizer uma coisa para você. Alguém pode ter tido uma experiência com Cristo, pode ter passado 20 anos numa igreja, aguarde isso, pode ter passado 20 anos numa igreja e ter mudado consideravelmente. Mas um encontro com a glória de Deus muda ele pela segunda vez, pela terceira vez ou pela quarta vez. Ou seja, não tem como você ter um encontro com a glória de Deus e não ser outra pessoa. Tem gente que diz que Deus tocou, tem gente que diz a todo momento, Deus falou comigo, mas não tem transformação. Continua odiando as pessoas, continua criando intrigas, continua magoado, com aquele sentimento de vingança dentro de si. Essa pessoa não teve encontro com Deus, não. Essa pessoa não teve encontro com Deus, porque o encontro com Deus faz a gente desarmar. O encontro com Deus faz a gente mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de lidar com as coisas. O encontro com a glória de Deus muda tudo na nossa vida. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Desconfie quando alguém diz que Deus falou com ela, mas ela continua sendo a mesma pessoa rancorosa, a mesma pessoa vingativa, a mesma pessoa procurando, atacar, procurando fazer algum mal. Desconfie de pessoas que fazem isso. Nós vamos orar agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Quero pedir para você compartilhar essa oração com outras pessoas. Amém? Também gostaria de lhe convidar. Nós vamos ter um evento dentro da academia. Na verdade, é um módulo novo dentro da academia para os alunos. Vai ter 10 aulas, certo? E nós, nessas 10 aulas, nós vamos ensinar muito sobre como que Deus fala através dos sonhos. Eu tenho muito conteúdo sobre isso, mas esse conteúdo que eu vou trazer vai ser um conteúdo inédito. Vai ser um conteúdo inédito, vai ser algo especial. Eu já estou me preparando já faz alguns dias para lançar. E vai ser lá dentro da nossa escola online, dentro da Academia Kindle, é exclusivo para aluno, tá? E se você quiser se tornar nosso aluno, vá até o nosso site www.vinicius17.com.br. Eu convido você a se tornar aluno da Academia Kindle Global e também adquirir nossos livros. Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E nesse domingo, amanhã, eu estarei ministrando, se Deus quiser, em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120, igreja que eu congrego. Não sou o pastor dessa igreja, mas eu congrego nessa igreja. E eu convido você a estar com a gente. Eu vou ministrar a palavra e vai ser incrível, certo? Deus colocou uma palavra no meu coração sobre a unção de restauração e eu creio que vai ser um tempo muito poderoso de restauração. Amém? Você pode compartilhar essa oração aqui? Você pode ser uma bênção para alguém? Você pode ser uma bênção para alguém? Gratidão também por quem usa o Superchat aqui, gratidão por você que é membro do canal, por você que é aluno da academia, que está nos apoiando aqui, que Deus siga te abençoando em nome de Jesus também. Apesar de meu contrato finalizar com a Band no final do mês, certo? No final do mês agora eu vou finalizar meu contrato com a Band, eu vou permanecer na TV, na Rede TV, tá? Então eu não tenho direção para sair da Rede TV. Eu vou continuar aos sábados às 10 da manhã, inclusive hoje tivemos programa, certo? E gratidão por todos aqueles que são nossos parceiros e que têm orado por nós e juntos temos conseguido levar a palavra de Deus através da televisão. Que Deus siga abençoando cada um dos nossos parceiros, nossos amigos, nossos irmãos, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, gratidão pela vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui e que quer uma intimidade com Deus, deseja buscar a Deus, deseja ter um encontro com Deus. Essa pessoa que quer a presença do Senhor mais do que tudo na vida dela, visita ela, Pai. Visita a sua casa, visita a sua família. Vem com a tua doce presença. Vem com a tua doce presença e enche a vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, ó Deus. A minha oração é para que o Senhor toque a vida de cada pessoa agora, no nome de Jesus Cristo, Pai.
Visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família. E nós oramos agora, Pai, para que todo documento, todo papel, toda autorização, tudo aquilo, Senhor, que está parado, processo, essa pessoa, Senhor, que está até mesmo numa fila de uma cirurgia ou na fila, Senhor, para receber algum recurso, mas isso que está travado, nós oramos agora e pedimos um destravar, pedimos um romper, pedimos um liberar do Senhor. Meu Deus, libera do teu favor agora sobre a vida dessa pessoa, libera do teu favor sobre ela, libera do teu favor sobre a casa dela, visita ela, doce e amado Espírito Santo, visita ela, visita com o teu poder, visita com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que cada pessoa que está aqui nessa oração seja visitada pelo teu poder agora. Senhor, que todo cansaço seja removido, que todo peso seja removido. E eu oro, Senhor, por uma restituição, uma restauração. Pessoas que tiveram perdas familiares, perdas em negócios, perdas, Senhor, em coisas, Pai. No nome de Jesus oramos para que haja uma visitação de restauração do Senhor. E no nome de Jesus oramos para que papéis, documentos, autorizações, negócios sejam liberados no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, declare eu creio aqui nos comentários. Amanhã, 6 e 7 da manhã, eu vou aguardar todos vocês na oração. Amém? Já coloca aí. Amém? Esse final de semana nós estamos orando. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito. Amanhã é o 40º dia desse propósito. Vamos encerrar amanhã. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.